céu. Senhores, senhoras, jovens, queridos irmãos espíritas, simpatizantes do Espiritismo, que Deus nos guarde e nos ampare em sua paz. É uma alegria sempre indescritível retornarmos à casa de Veneranda para falar da veneranda doutrina dos Espíritos. Agradecemos a direção do Centro Espírita Amor em Jesus, na pessoa da Neide, e agradecemos o carinho de tantos irmãos aqui de Iguaçuí. Eu digo sempre que a minha colônia espiritual deve estar vinculada a Iguaçuí, porque atendemos, né, Neide? Porque atendemos tanta gente de Iguaçuí, temos tantos irmãos e familiares aqui, né, a família Trigo. Não visitamos tanto Iguaçuí por conta mesmo do trabalho, mas a gente ama essa cidade. Bem, a temática da noite: família, reencarnação, espiritismo. Eu quero pedir desculpas porque no final de semana passada realizamos tarefa intensa em Carangola e em Espera Feliz. E após o que, com o frio e o trabalho da semana, a garganta foi sacrificada. Ontem um tio meu desencarnou e durante a noite velamos, madrugada, e o sepultamento foi numa área rural, em Espera Feliz, na comunidade de São Gonçalo. Então encaramos muita poeira pela manhã, mas rogando a Dr. Bezerra de Menezes, aos espíritos amigos, que nos dessem o suporte. A ajuda sempre vem. A questão é se nós estamos abertos à ajuda, né? Esperamos falar, contar com a paciência de vocês, pelo menos por uma hora, para a gente refletir. Se ao longo da preleção alguém quiser fazer uma pergunta dentro da temática, fique à vontade, levante a mão e pode perguntar. A fala não precisa ser um monólogo apenas, pode ser também um diálogo. Todos nós, como espíritos imortais, trazemos no imo da alma uma carga egoística acentuada. Essa carga egoística se formatou em nós ao longo do trânsito que fizemos como princípio espiritual pelos reinos inferiores. À luz da doutrina espírita, o espírito surge simples e ignorante. Transita pelo reino mineral, pelo reino vegetal, alcança o reino animal, onde desenvolve principalmente as emoções. As emoções são qualidades dominantes no reino animal. E chegamos, enfim, no reino hominal, que é o reino humano. Quando nos vemos no reino humano, a divindade estabelece uma metodologia para que possamos penetrar na intimidade de nós mesmos, para que possamos avançar na direção da grande luz que é a consciência cósmica, Deus em nós, imanente, Deus fora de nós, transcendente. Mas como vamos voltar à grande luz, ao Pai das luzes, como dizem as Escrituras, se dele surgimos simples e ignorantes, como princípio espiritual, retornaremos um dia plenamente conscientes. Ao chegarmos no reino nominal, a divindade estabelece uma pedagogia, uma metodologia, que nós chamamos na Terra de família. A palavra família vem de famulus, no latim, que significa escravos ou servidores. Servidores é o que realmente nos tornamos ao longo das reencarnações, quando nós vamos assumindo determinados papéis dentro do clã doméstico. Ora, pai, mãe, filho, tio, tia, avô, avó. Mas são apenas papéis provisórios que objetivam despertar a centelha divina, a nossa amorosidade, o desenvolvimento da sabedoria, o discernimento profundo, a capacidade de convivência, a tolerância, a compreensão, a mansidão, aquilo que podemos observar no Sermão do Monte, quando o Senhor propõe: bem-aventurados os
puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia diante do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas todos esses valores, como desenvolver? Ninguém evolui no alto de uma choupana, isolado do povo, da convivência, do atritar das arestas. Conta-se que 2 irmãos pretendiam servir ao Divino Senhor. Um decidiu subir o Himalaia, as montanhas do Himalaia, e lá fazer comunhão com Deus através da meditação, da oração, e desenvolveu extremado poder psíquico, que quando pensava algo negativo em derredor de seus pés, o gelo derretia. O outro irmão decidiu servir a Deus junto às criaturas humanas, ao povo sofredor, e desceu a montanha e foi atender numa taba a pessoas necessitadas. Anos depois, aquele irmão que havia subido a montanha sentiu muita saudade. Decidiu descer, mas ficou preocupado. Como vou ficar? Ao contatar as pessoas portadoras de tantas imperfeições, de tantas mazelas morais, de tantos pecados, como vou garantir segurança moral diante de tanta imperfeição naquele vilarejo onde meu irmão se encontra, junto à plebe, junto à ignorância e até à maldade? Então ele se recordou do poder mental, pegou uma bola de gelo, colocou nas mãos e desceu a montanha. E ele pensou: se eu contatar a maldade e isso incitar em mim um mal, o gelo vai derreter. Ele desceu a montanha, contatou o povo, procurou saber de seu irmão, foi informado a localização, até que ele adentrou uma choupana modesta. E seu irmão estava sentado num banco tosco, atendendo uma jovem morena muito bonita, com a perna ferida. E seu irmão, em perfeita paz, fazia um curativo naquele machucado na perna da jovem. E quando ele olhou a jovem e olhou seu irmão, ele não acreditou na pureza daquele coração. E quando ele não acreditou, a bola de gelo começou a derreter. E ele se deu conta que ao subir a montanha ele havia desenvolvido o egotismo, o egocentrismo. Ele não havia despertado verdadeiramente a humildade, a compreensão, a honestidade profunda. O mal ainda vivia no seu interior. Então ele desceu a montanha de vez e foi ajudar seu irmão, que ali estava atendendo a comunidade carente, em profunda paz e com um coração limpo. Carecemos todos nós do clã doméstico. Carecemos todos nós do lar. O que é o lar? A palavra lar surge junto aos romanos antigos, quando a família se reunia em torno da lareira para orar, para se aquecer. A palavra lar, semanticamente, possui seu radical atrelado à palavra lareira, porque era em torno da lareira que as pessoas se reuniam. E até poucas décadas, eu sou um menino ainda, mas vivenciei isso, em torno de um fogão a lenha, ouvia meu pai e meu tio conversarem, contarem casos, principalmente os causos mineiros de assombração. E eu passava a noite em claro, transpirando debaixo de uma coberta para não ver os espíritos que eles pintavam com assombrações. E eu via algumas coisas dentro do quarto, e foi ali que eu aprendi a orar o Pai Nosso, porque diante daquele medo, daquele calor, daquela transpiração, não tem quem não reze, quem não ore. Então eu entrava orando o Pai Nosso, ia repetindo aquilo toda a vida, e pelo cansaço o Pai Nosso me vencia e eu tombava no sono. Mas nem sempre era assim. Muitas vezes do meu quarto, casa muito humilde, que nem porta tinha nos quartos, eu não sei como é que meus pais namoravam, eu sei que do meu quarto eu gritava assim: pai. E ele dizia: que foi, menino? Tô sem sono. Era uma forma elegante de dizer que eu estava morrendo de medo. Tô sem sono, pai.
E eu me recordo que aquele homem, sem grande instrução, sem nenhuma formação acadêmica, mas profundamente sábio e amoroso, comigo e meu irmão, meu pai, foi um grande homem. E ele dizia: então vem para cá. E lá ia o Rossano, e entrava no meio dos dois, e ali eu deitava, atrapalhando tudo, evidentemente. Mas eu estava no céu. Eu estava no céu porque, embora meu lar fosse muito modesto, nunca faltara amor, nunca faltara atenção. Meu pai me olhava nos olhos. Certa feita, na adolescência, eu levantei a voz quando ele fez uma afirmativa e eu discordei, e ele disse assim, muito gentilmente: cale a boca. Era uma época que os psicólogos ficavam pendurados atrás da porta. E ele disse: cale a boca, porque debaixo desse teto mando eu. E mesmo errado aqui você tem que me obedecer. E essa é uma lição profunda para o espírito que reencarna achando que sabe alguma coisa. É o exercício da humildade. Mas não somos todos espíritos. Meu pai é um espírito também, eu posso saber mais do que ele. Mas se você reencarnou no papel de filho, é para você aprender alguma coisa com ele, nem que seja humildade. E hoje eu vejo crianças entrarem no comércio, nas lojas, baterem o pé, fazerem pirraça, e as mães sem dinheiro compram fiado para atender aquele eguinho ou aquela eguinha. E eu fico olhando e digo: podem rir que os espíritos não importam. Eu digo, o futuro dessas mães é o asilo. Porque aquele filho que só aprende a receber vai doar o quê? Na senectude, terão disposição para ajudar seus pais na velhice, para doar um pouco do tempo, embora esses pais ficaram à beira do berço e a criança febril. Eu me recordo de minha mãe rezando, católica, hoje não mais, eu acho que ela é espiritual, eu nem sei mais o que ela é. Ela não veio porque ela tomou um tombo, ela está sempre comigo e preferiu ficar e ouvir meu irmão que fala Me Espera Feliz hoje, porque ela cansou muito com a questão do velório de meu tio, que não é irmão dela, é irmão de meu pai, mas ela cansou muito. Mas eu lembro à noite, a mãe colocando rodela de batata na minha testa, de tanta dor de cabeça, eu não sei de onde ela tirou aquilo, mas que resolvia. Eu lembro de uma outra noite, uma dor de dente que eu não sabia o que fazer. Dizem os especialistas que é a pior das dores. Certamente tem dentistas aqui, expert, né? Mas eu não vou perguntar a Camila, não vou perguntar outros dentistas. Mas é uma vontade de dar cabeçada na parede de tanto que dói. Principalmente na nossa época, dentista Espera Feliz, você ia para o dentista e deixava você de boca aberta e ia negociar cavalo do lado de fora. O meu dentista negociava cavalo e eu estava lá e pensando: o que esse homem quer fazer? Me desencarnar? Porque ele está negociando cavalo e eu não aguento mais. E não tinha aparelho para segurar a boca aberta. Hoje eu entendo, era o início da meditação. Eu ficava, Lucila, meditando de boca aberta, embora não fosse espírita, sabendo ser espírita, já era espírita e já orava, já comungava com os seres do alto. Falava: segura essa boca, porque se fechar eu não sei o que acontece, porque ele dizia: não fecha a boca. E a gente tinha que aguentar. Mas eu me lembro numa noite, uma dor de dente terrível. Meu pai era fumante. Infelizmente desencarnou, acredito, vítima do tabagismo, porque era safenado e não conseguiu vencer o vício, e espero que esteja vencido do lado de lá. Mas eu lembro que era uma dor tão grande que eu não sei de onde meu pai tirou aquilo, intuição de pai. E ele falou assim: não recomendo que façam mesmo. Mas ele disse assim: você vai puxar a fumaça e segurar do lado que dói. Eu lembro que eu dei uma puxada, eu fiquei meio tonto e a dor passou. Então eu olhei e falei assim: que sabedoria. Vocês gostam do mal feito, porque não era o dente de vocês, não era a dor nem a tontura, mas era a presença do amor. O amor que se desdobra de todas as formas para atender a dor. O amor de um pai que a gente carrega no peito
pela eternidade, porque ninguém tira isso de dentro de nós. Onde eu vou, eu me lembro dele. Ontem, olhando o corpo inerme de meu tio, irmão de meu pai já desencarnou, e meu filhinho veio e aproximou, e eu olhei meu filho, olhei meu tio, e pensei a vida. 3 gerações, que saudade! Era com esse tio que existiam os casos, e a gente desenvolvia um respeito profundo. Curiosamente, a gente não era bem medo, era um respeito profundo. Mas o meu pai olhava para mim na rua e eu sabia se estava bom ou não. E hoje o pai e mãe tem que berrar para o filho entender. Claro que nós estamos diante de outros espíritos. Informam-nos os imortais que áreas umbralinas estão sendo esvaziadas nesse processo de regeneração da Terra. Que espíritos renitentes do mal, que durante séculos nem reencarnam, estão reencarnando para a última oportunidade reencarnatória na Terra. Olha o desafio que temos. Às vezes algumas mães chegam e falam assim: meu filho, Rossano, é índigo. Falando, cuidado para não ser índio. Porque às vezes vem achando que o filho é muito evoluído, mas os índios sim foram mais evoluídos do que nós. Mas eu fico olhando, nós temos que ter um olhar para os nossos filhos profundo. Não pode ser um olhar muito emocional. A gente acha que nossos filhos são deuses. A gente ergue um pedestal para a criança. Mas como esse filho é bom, tenha um pouquinho de paciência. Porque até a idade de 7 a 9 anos, a reencarnação não se completou. Ou seja, o espírito ainda está abafado pela nova estrutura neurológica. A infância projetada pelos engenheiros siderais é para o espírito ter seu psiquismo bloqueado e ao mesmo tempo se abrir aos novos ensinamentos. Vamos traduzir. Você está ali diante de uma criança aparentemente pura. Você pode trazer Adolf Hitler nos braços, achando que é um espírito elevado e puro. Ele está provisoriamente limitado nas suas manifestações psicológicas, emocionais e comportamentais, carecendo de orientação. Então você lança o máximo de coisas boas. Como? O evangelho no lar, a frequência e a evangelização. Ou se você não é espírita, é de outra denominação, a escolinha que evangeliza, a catequese. Leve para receber as sementes do evangelho sempre. Ah não, meu filho, eu sou liberal. Ele vai escolher. Como assim? Ele escolhe a vacina que o faz chorar, o antibiótico para se curar. Não existe isso não, meus irmãos. Educar é isso, é dizer, olha, nós acreditamos nisso, somos espíritas, vamos para o centro. Quantas vezes eu visitei cidades, e ainda visito, então lá os pais realizam as tarefas, o mini seminário, o seminário, e eu pergunto, e os filhos? Ah, Rossano, dormem até tarde. No sábado, às vezes no domingo, dormem até tarde. Na hora do almoço aparecem os jovenzinhos, dessa altura assim, para almoçar. Mas o banquete espiritual, o alimento espiritual, deixar os filhos dormindo. Como assim? Se fosse um jogo de futebol, levantaria talvez de madrugada. Se fosse uma corrida de automóvel, a mesma coisa. Se fosse uma festividade, nem dormiria, acordaria na festa e não vai. Então o que nós vamos pretender colher depois? Ah, mas eu não sei como fazer. Desde pequenininho, lance as sementes. Não tem esse negócio de escolha não. Depois que crescer, tiver sua independência, na adolescência o espírito se expressa. Aí você sabe quem é. O espírito se manifesta e você vai ver quem é seu filho. Não é aquela criancinha pura. Você pode até assustar. Como algumas pessoas que atendem choram diante de mim e falam, eu não entendo, não conheço mais minha filha. Porque você não a conhecia, meu bem. Numa ótica profunda da psicologia transpessoal, nós somos de ontem, nada sabemos. Agora sua filha está se revelando.
É preciso tempo para sentar com esses jovens. É preciso tempo para conversar. É preciso tempo para dizer o que vale e o que não vale. Há uma semana, chegando em casa, de carambola, após um seminário que fizemos lá sobre ciência e espiritualidade, na verdade uma palestra que contou com a participação do Dr. Cláudio Morando, que falará aqui essa semana, do Dr. Fernando Chuan de Alegre, do Dr. Luiz Prata de Manhuaçu e a nossa colaboração. E aí, ao chegar desse trabalho, fui abordado por um casal jovem ainda espírita, pessoas muito instruídas, e vieram falar: Rossano, nós estamos com um problema, que a nossa menininha de 2 anos está vendo espíritos. Ela descreve, ela fica assustada, e nós não sabemos o que fazer. É perigoso, não é perigoso? E aquela insegurança, e o pai mais aflito ainda do que a mãe? Eu disse: olha, perigoso? Não é perigoso, mas tem que tomar as medidas necessárias. E aí pontuei ali muito rapidamente, falei: a primeira coisa, leve a criança para a evangelização. Sugiro que na própria evangelização haja sempre o passe magnético. Muitas crianças trazem a mediunidade aberta e precisa do passe, muitas vezes para a própria espiritualidade colaborar para fechar um pouco aquilo, aquela abertura, né, mediúnica que às vezes a criança traz. Leve para a evangelização, leve para o passe na casa espírita e o evangelho lar, que certamente vocês fazem. Aí a jovem esposa olhou para o marido e falou assim: há 4 anos eu tento que ele participe do evangelho comigo, mas aí ele falou: Rossano, o problema é o tempo. Eu falei: o tempo para o Vasco da Gama, quem estava com a camisola do Vasco da Gama, para o Vasco da Gama tem, né? E 20 minutos para o Senhor. Mas numa conversa amiga, são pessoas conhecidas, a gente não está ali para dar sermão a ninguém, é conversa mesmo. Falei assim: a gente tem tempo para futebol, para pescaria, para o amigo enjoado, para uma mala sem alça, para tanta gente, e não tem 20 minutos para o evangelho lá, uma jarra d'água na mesa, leitura de umas mensagens, prece, oração e leitura, que higieniza o seu ambiente, que protege o seu ambiente. Não tem tempo. Falou: é verdade. Eu disse a ela: mas você já devia ter começado o evangelho sozinha. E um dia ele vem: faça o evangelho em voz alta, você sozinho pode fazer o evangelho lá sem problema. O nosso problema é que a gente sempre fica dependendo do outro. A esposa vai ao centro espírita, assiste a palestra, vem a semana espírita, e tem música que fala assim: não for, meu marido não anima. E tem homem que fala assim: se a mulher for de outra religião, já ouvi isso, né? Rossano, se eu for, minha mulher até chora. Eu digo: deixa desaguar. Porque se você espírita, a porta é estreita, porque a gente entra individualmente. A minha esposa não gosta do espiritismo, ela fala, chama isso dessas coisas, essas coisas que você mexe. Filho, essas coisas eu já vi salvar muita gente, tirar muita gente do buraco. Porque na hora que a coisa aperta, bate na porta do centro espírita, toma banho na caixa d'água do centro, porque quer se curar. Vai no médico de cura, busca não sei quem e fala com a negra assim: põe meu nome lá, quase desencarnando. É engraçado. Tem gente que eu chamo de ioiô. Vai, volta, vai. Melhorou, some. Ninguém vê. Piorou, volta. Oi, toma aí, ó, oração. Papa passe. Não perde um passe. Mas se for para fazer a leitura de uma obra, que sacrifício. Tem uns que falam assim: Rossano, eu durmo. Eu falo: então leia em pé, porque se você dormir, você cai. Bate a cabeça no chão, desperta e volta a ler. A Gleice está gostando, né, Gleice? A pessoa fica ali, lê em pé. Um dia um professor meu muito querido falou assim: Rossano, a sua cadeira de estudo não deve ser muito confortável. Eu falei: não, professor, lá é tudo pobre, não tem nem almofada. Ele falou: não põe confortável, não, você dorme. E foi uma benção. Então na hora de estudo não relaxe demais, não, você dorme. O nosso espírito está tão acostumado com o que não presta, que diante de coisas novas ele dorme. No centro tem muita gente que fala: sabe que eu estava em desdobramento? Desdobramento foi a feijoada que você comeu. E hoje eu fui convidado no aniversário, cheguei lá feijoada. Falei: bem, como é que eu falei assim? Como é
que eu vou comer feijoada com a palestra à noite? O que eu vou levar? Pé de porco, né? Aí eu falei, eu vou comer um feijãozinho, um arroz, tirar ali a carne mais densa, ainda comemos, levamos até um frango, pedi autorização, a dona assim, nós podemos levar um franguinho para colaborar? Achou o máximo, pessoal, muito simples, e comemos o franguinho, e aquele saborzinho suave, né, no feijão. Você sabe que fica melhor do que o próprio porco, porque graças aos escravos que surgiu a feijoada, né, porque tudo que o povo jogava fora, eles jogavam no feijão e assim surgiu a feijoada, né? Como a pinga também, né? A pinga surgiu assim, os escravos ali com o melado, né? Aqui não deu ponta, azedou e evaporou. Evaporou e grudou no teto. E aí um belo dia eles ali sofrendo muito, aquilo pingou e caiu na boca. Pingou, por isso chama pinga, né? O Luiz sabe, deve saber dessa história, né, Luiz? Se não sabe, está sabendo agora. Pingou. Dali a pouco pingou de novo, dali a pouco aquela tonteira, pronto, a desgraça da cachaça. Mas, meus irmãos, como é importante a família. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec perguntou que se dissolvessem os laços de família, quais seriam as consequências, ou qual a consequência para a sociedade, para a civilização? E os guias imortais da humanidade asseveraram a recrudescência do egoísmo. Porque o telefinalismo da família é matar o egoísmo em nós. Antes de casar, o meu corpo, o meu tempo, a minha vida, no meio do meu tenho eu, né? Mas quando você casa, tudo é mais difícil. Você tem que dividir seu tempo, seu espaço. Hoje eu montando mais ou menos a palestra, que às vezes a gente monta, mas nunca fala o que monta, chega na hora e vem outras coisas, mas a minha filha me fazendo um monte de pergunta, e assim já falando, deixa seu pai terminar o estudo. E eu pensei, mas se eu não responder, eu não estou atendendo a palestra. Aí eu parei um pouquinho, atendi mais ou menos, né? Respondi, vem aquele monte de perguntas, porque às vezes o filho se aproxima, pai, machuquei o dedo, mas não é isso. Ele quer atenção. Aquele telefonema que veio do nada, altas horas, ele quer sua palavra. Ah, se nós pais recebêssemos nossos filhos após as festas noturnas. Na primeira vez que um chegasse alcoolizado, se não houve a orientação anterior, seria o momento próprio de evitar coisas piores. Então nós temos que viver com vigilância, com atenção, porque são espíritos que estão aí, carecendo de orientação. A gente escolhe a melhor escola, a melhor roupa, mas a gente não escolhe a melhor orientação moral, espiritual. Então, como eu disse, vai deixar para depois? Não. Uma questão muito importante dentro do lar, a necessidade que nós temos da sombra. Como assim? Vamos entender um pouquinho. O plano terrestre, o plano físico, é um ponto de encontro de espíritos de diversas dimensões. Não existe, para os neófitos, os que chegam agora, vamos aprofundar um pouquinho isso. Não existe apenas o plano material e o plano espiritual. Existe o plano material e várias dimensões. As diversas escolas espiritualistas divergem na quantidade dessas dimensões. O apóstolo Paulo fala que conheceu um homem que teria visitado o terceiro céu, o outro quinto céu, o outro... O que é cada um desses céus? Planos espirituais, dimensões espirituais. Por exemplo, entre o plano físico e um plano mais sutil, existe um umbral. André Luiz chama de umbral, essa vibração que é uma passagem mais densa. Muita gente fala assim, eu queria ir para nosso lar, eu não quero ir para o umbral. E não estudou direito, porque nosso lar está dentro do umbral. É uma colônia situada no umbral fino. Teria umbral grosso, mais denso,
esferas densas, o abismo, as trevas, lugares de muito sofrimento. Então, no plano físico, vem espíritos, reencarnam espíritos de várias dimensões. Vem uma Madre Teresa de uma dimensão mais superior. Um Chico Xavier, quem não contatou o Chico aqui, não consegue ir até o Chico fácil, não. Ele pode vir, porque nas dimensões espirituais existe uma meritocracia. Observe nosso lar, né? Não é democracia, não, é meritocracia. É por mérito que existem as organizações, aqueles que comandam. E você não tem acesso a todas as esferas. Quem está acima acessa quem está abaixo, mas quem está embaixo não. No próprio livro Nosso Lar, André Luiz desencarna, fica mais ou menos 8 anos no umbral. É socorrido em Nosso Lar, uma colônia espiritual situada na região extrafísica, acima da cidade do Rio de Janeiro. Ali ele é socorrido, mas ele chega lá órfão. Ele não encontra nenhum familiar. E ele é acolhido numa casa. E ele se dá conta em Nosso Lar de que sua mãe está numa região inferior. Perdão, seu pai numa região inferior e sua mãe numa região superior. Ele naquele momento não está em condição de visitar o pai. Sua mãe em determinado momento vem visitá-lo. São esferas. Então eu não posso ir para uma quarta esfera, uma quinta esfera. Mas no plano físico nós podemos estar todos juntos. Estamos aqui. Santos e bandidos, doentes e sãos, sábios e indoutos, intelectuais e ignorantes, todo mundo convivendo junto. Eis a bênção da reencarnação. Tem gente que quando está muito mal diz, eu não pedi para nascer. Vou dizer uma coisa, não pediu não. Implorou de joelhos, rasgando o joelho no chapisco, deixa eu ir. E tem moça que fala assim, eu caso, mas não engravido para não danificar o corpo. Ah, minha filha, do lado de lá, você vai pedir tanto uma família para renascer. Eles vão dizer, você vai ficar de molho, filha. Vai ficar de molho. Porque nós no plano físico não temos a consciência do valor disso. Mas quando a gente desencarna, os espíritos afirmam que a sensação de tempo perdido é terrível. Eu vejo nós perdendo tanto tempo com tanta futilidade. Os bons espíritos têm nos dito que a tecnologia tem avançado para que o homem estude mais a espiritualidade, busque mais a espiritualidade. E a gente arruma mais serviço para ganhar mais dinheiro, para perder a alma para o diabo. Há uma história parabólica que conta que havia um cidadão em cima do muro e de um lado Jesus gritando, vem, vem agora. Vociferando, vem! E do outro lado, o capitão olhando, silencioso. No Espiritismo não existe a figura do diabo. Ela é mítica, simbólica. Deve ser decodificada à luz da razão. Mas na nossa historinha tem. Então vamos lá. Tem um capitão e o capitão silencioso. E aí o cidadão em cima do muro falou assim, mas o senhor não vai chamar não? Jesus está aqui gritando. O senhor não vai falar, né? Não. Mas por quê? Não, porque quem está em cima do muro já está comigo. Então nós temos que ter consciência. Se nós estamos ainda naquela assim, é semana espírita, eu vou lá um cadinho, vou ouvir o Rossano, vou ouvir o João Rocha, vou ouvir o Cláudio. Bem, mas nós temos que levar o espiritismo, o cristianismo dentro de nós. Espiritismo na cabeça é só informação. Espiritismo no coração é transformação. Comentamos sempre que a nossa espiritualidade pode ser avaliada na forma que fechamos até uma janela. E a gente acha que religião, se eu frequento um templo, se eu bato o meu cartão no culto, na missa, na reunião espírita, eu estou quite com Deus. Não, não e não. O grande erro da humanidade é quando surgia essa dicotomia, religião e mundo. Agora eu estou no mundo, faço tudo. Agora eu vou para o centro, eu viro anjo. Eu falo manso, terno, uma transcendência que Chico Xavier fica pálido, de susto. Então nós temos que buscar a espiritualidade real. Olha o trânsito.
Certa feita em Vitória, todo ano temos a alegria de ficar 3 dias em Vitória realizando palestras no movimento espírita de lá. E teve um ano que, num sábado pela manhã, a gente no semáforo, o companheiro dirigindo, ele demorou um pouquinho a arrancar. Uma senhorinha no outro carro quase saiu pela janela e bateu na gente. Eu olhei e falei, olha o tamanho da serra. Aí, brava, sábado pela manhã. O trânsito mata mais do que a AIDS e o câncer juntos. Porque o trânsito expressa a nossa realidade íntima. A nossa perturbação emocional. É uma agitação, é correr atrás do vento. A gente nunca está no momento presente. A gente está aqui, mas a cabeça pensando não sei o que lá em casa. Chega em casa, está pensando no dia de amanhã, no comércio. A cada dia basta o seu cuidado. Disse o mestre de Nazaré, vivamos o hoje, aquietemos. Os benfeitores prepararam esse ambiente com tanto carinho, para que recebamos essas energias curativas, medicamentosas, e a gente não consegue aquietar. A gente fica acelerado, preocupado. O ser humano ainda não aprendeu assim a entregar. Precisamos nos entregar nas mãos de Deus e viver o momento com fé, com tranquilidade. Tem hora que a gente vai correr sim, trabalhar, mas não ficar o tempo todo nessa confusão mental. Então nós temos na família um laboratório onde nós encontramos modelos do que encontramos na sociedade. E todos nós temos que ter essa experiência ali, compreendendo que é uma grande e sagrada oportunidade.